noite, Vinícius Silveira da Rádio 98. Certamente é um resultado que não estava no seu cronograma, né? Naquilo que você preparou durante esses últimos dias. Mas, na sua opinião, o que complicou a situação do América no jogo de hoje? Foi a falha do Jori logo no começo do jogo, ou mesmo a expulsão do Cauã Barros, que é um jogador de muita saída, de recomposição também, que fez muita falta? O que faltou para o América? O que resultou? O que você coloca como crédito para esse resultado tão ruim e logo no primeiro jogo de uma final de um Campeonato Mineiro? Boa noite. Eu disse que eu não quero ser um treinador que bota desculpa em árbitro, coloca desculpa em árbitro. Eu até revi o lance ali, eu sei que é um lance muito interpretativo, né? Eu acho que quando o lance, no mínimo, é interpretativo, talvez tenha que o juiz do jogo decidir por ele o que é, o que não é, né? Eu acho que o Wagner Hilley poderia ter chamado o Vinícius do Amaral para, vem aqui, olha aqui, dá uma observada. Na minha opinião é para expulsão, mas é um lance interpretativo e talvez você mude a sua opinião. E aí, pelo menos, tá ali, né? Não a decisão ser diretamente do próprio VAR. É óbvio que a qualitativa do adversário aí nesse contexto ele consegue criar as oportunidades de gol, né? Então a interferência de um jogador a menos no que foi o jogo, acho que é determinante para o resultado. E aí, repito, eu acho que poderia ter tido pelo menos uma análise um pouquinho mais a funda da jogada. Quando a gente tem a expulsão, eu tento fazer uma linha de 5 ali, né, o 5-3-1, deixar o Fabinho para puxar contra-ataque, e até pedir para o Fabinho também não retornar com os outros jogadores, com os outros 8, para ver se eu segurava o Lianco e segurava o Alonso, porque se eu segurasse 2, ficaria 8 contra 8 no meu campo, né? E se eu segurasse só 1, pelo menos, eu tentaria ter 1 contra 1 com o Fabinho para puxar contra-ataque e sofreria um 9 contra 8 no meu campo, né? Não aconteceu muito, acho que o que eu imaginei de vantagem talvez não ocorreu tanto, mas fica o registro, mas também não quero dar ênfase em relação à decisão da arbitragem, não. Só fica, eu acho que esse ponto do que poderia ser a decisão e do que foi a decisão, porque eu acho que é um lance interpretativo. Eu já sei que alguns acham que era para expulsão, outros acham que não, então de fato é interpretativo. Ô William, você promoveu a entrada do Mariano, que fez a sua estreia como titular. Falar de obra pronta é muito fácil. Se fosse agora, não entraria com o Mariano? Você teve até que sacrificar o Júlio ali nessa linha que você fez de 5, como quase que um lateral esquerdo, sendo que o Júlio fez grande parte da competição como lateral direito, e depois que você tem uma expulsão, você fica meio que ilhado, né, de poder mexer até, talvez, nas laterais ali do Mariano. Como é que você analisa a escolha do Mariano para o jogo de hoje? Eu manteria o Mariano tranquilamente. Eu tenho uma convicção comigo que quando as coisas andam bem no futebol, a gente sempre tende a buscar os heróis, né? O que aconteceu, por que foi bom, por que foi daquela maneira. E quando o resultado não acontece, como no caso de hoje, a frustração e a angústia faz com que a gente sempre busque os porquês a gente está daquele jeito, né? Então, por que aconteceu isso? Por que poderia ter decidido diferente? Quando eu tomo uma decisão, como foi a entrada do Mariano no lugar do Júlio, ou como foi em outra hora o Cauã Diniz no lugar do Amaral, é uma decisão pautada não naquilo que pode ser o resultado do jogo, mas pautada no que poderia ser estratégia, no que eu poderia fazer, eu poderia prever, né? Eu sei que também é um jogo especial para o Mariano, né? Um jogo contra o ex-clube dele, um jogador que está acostumado com esse tipo de cenário. O Júlio jogou muito bem os outros jogos, o Júlio acaba entrando ali já de imediato, né? Eu acabo tirando o Adson para formatar a linha de 3, deixar o Mariano e o Marlon como ala esquerda e ala direita. Então eu não, em relação a tudo que eu decidi, ou Calazans, até o que eu decidi antes do jogo, eu não tenho dúvida nem arrependimento nenhum e faria de novo. William, boa noite, Isabela Baeta do No Ataque. William, a América optou por não pagar a multa do Matheus Mendes, né, nesse jogo, e o Jori foi titular. Acabou que no primeiro jogo acabou falhando no gol. Como que você avalia essa atuação dele, mas eu acho que principalmente como é que isso foi tratado no vestiário, né? Como conversar com esse jogador que já está ali nessa situação talvez um pouco pressionado e aí falha? Como que foi essa conversa, na verdade, até no geral, né, com a equipe que foi para o intervalo tomando 2-0 para tentar reverter no segundo tempo? Como que é trabalhar esse psicológico mesmo? Primeiro eu vou falar do jogo como homem. O jogo é uma pessoa sensacional. Um cara íntegro, um cara trabalhador, um cara que se dedica, um cara que merece tudo de melhor na vida dele. Uma pessoa que faz tudo para merecer o que tem de melhor, talvez, para um ser humano. E o jogo que ele fez aqui contra o Atlético na fase classificatória credencia ele para poder ser o grande jogador que ele merece ser e ter os jogos que ele merece como oportunidade, né?
A falha, qualquer ser humano, em qualquer área ele vai falhar, né? Isso, o goleiro talvez seja igual um cirurgião. E aí, tem uma parábola muito interessante que ela fala o seguinte: o cara fala inglês, fala espanhol, o cara é um pai de família bom, o cara foi um bom filho, o cara ajuda o bairro que ele mora, mas ele é careca. E as pessoas nunca lembram das coisas positivas que ele faz. Só é o careca do bairro tal. O careca do bairro tal. Ninguém lembra o cara que fala 3 línguas, o cara que é um bom pai de família. Porque as coisas que talvez marcam qualquer ser humano na face da terra tem muito mais a ver com um erro do que com todas as qualidades e as competências que ele tem como pessoa. E isso se faz na nossa sociedade, né? Então hoje vai se falar da falha dele, mas quem está no dia a dia com um jogo e quem está ali com ele, sabe o quanto ele merece, o quanto ele pode, o quanto ele talvez seja merecedor do jogo que ele pôde jogar hoje pro América. E o grupo nosso é um grupo unido, um grupo fechado. A gente não buscou herói quando a gente venceu, e também não tem vilão quando a gente perde, né? A gente sabe o caminho que a gente quer trilhar, que a gente quer percorrer. A gente jogou contra um grande adversário, que também, assim como o nosso outro rival que a gente eliminou na semifinal, fez um orçamento milionário. E aí, no momento que eles poderiam aproveitar algumas oportunidades, eles aproveitaram e tiveram o mérito deles. Acho que foi isso. William, boa noite para você. Um 4-0, e aí eu queria saber de você mais ou menos o pensamento do meio termo, porque o América toma um 4-0 com esse contexto de arbitragem, de uma expulsão cedo, mas enfrenta um adversário que sabidamente tem um nível acima daqueles que o América vai encarar na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu queria saber primeiro, como é que fica esse meio termo entre ter a frustração da goleada, claro, mas ter o entendimento que o Atlético tem um nível superior aos seus adversários. Que conclusão você tira desse duelo e projetando um pouco mais para frente, digamos assim, o que o América tem que aprender contra um adversário que sabidamente não será do nível que ele vai enfrentar na média? É assim, esse mesmo adversário, há 3 meses atrás, 4 meses atrás, fez uma final da Libertadores e com 1 a mais não conseguiu vencer o jogo. E hoje eu falo até para o Cuca que ele está de parabéns, porque ele pegou uma equipe que há 4 meses atrás não conseguiu fazer gol com um jogador a mais. Hoje eles conseguiram, né? O que ele fez, como ele trabalhou, o que ele incentivou em relação ao time dele, ele sabe o que ele fez. Então teve esse mérito do lado dele, né? A gente estava pronto para jogar com um jogador a menos, naquilo que a gente poderia ter feito de treino. E o que me chama a atenção é que poucas equipes do mundo, talvez tomando de 4-0 ou de 3-0, teria feito o que o nosso fez, que era correr. O Ricardo Silva, no último lance do jogo, tentou pressionar o Everson no gol adversário e tentar recompor para poder defender. O Jonatas, quando entra já estava 4-0. E o Jonatas insistiu em todas as jogadas, né? Eu acho que, assim como, eu até estou meio filósofo hoje, assim como na vida o que define um ser humano é a conduta dele, né? Não são os logos de um êxito, seja na imprensa como vocês estão, onde vocês estão hoje, seja no meu cargo como eu estou hoje. Acho que o que define o ser humano é a conduta. A conduta da equipe foi muito boa. Eu acho que se a gente tiver conduta na Série B, respeitar os nossos adversários, ser um time que consiga jogar bem fora de casa, como joga dentro de casa, e a gente tem tido esse tipo de conversa, a gente vai conseguir ter os resultados que a gente espera na série B. A gente tem tentado aprender quando ganha e tentado aprender quando perde, né? E saber que o resultado não pode definir a nossa conduta, mas a gente tem que tirar aprendizagens, tanto quando ganha, tanto quando perde, para fazer um time forte na Série B e que busque o acesso. Eu posso cravar para o nosso torcedor que a gente vai ser um time brioso na B, vai ser um time com honra no segundo jogo, que a gente vai buscar fazer um grande jogo no segundo jogo e buscar o acesso da Série A, que é onde o América merece estar. Boa noite, William Matheus, da Rádio Transamérica. Depois do primeiro gol e da expulsão, o que faltou para o América se reorganizar em campo para evitar levar mais gols e uma goleada, como aconteceu, ou você coloca isso mais como mérito do Atlético? O adversário teve mérito, como atacou o bloco baixo nosso com linha de 5. Eu já vi, tem equipes que caem no mesmo cenário e não conseguem transformar a superioridade numérica numa superioridade de resultado, né? Então eles tiveram o mérito deles em relação a como eles construíram. As aprendizagens são sempre estratégicas em relação àquilo que eu posso fazer. E em relação a hoje, não é porque foi 4-0, é óbvio que isso me leva a pensamentos do porquê que a gente tomou alguns gols.
E eu assumo isso sem problema nenhum, para que a minha equipe, para que o América esteja pronto quando novamente tiver com um jogador a menos, conseguir de alguma maneira performar e ter um resultado que se espere e que se possa tirar através da inferioridade que existe dentro do jogo. William, você é um treinador jovem, está começando a carreira profissional agora, chega no final de campeonato e enfrenta um outro treinador muito vitorioso, que já tem história no futebol brasileiro. Eu queria saber para você pessoalmente como que é enfrentar um adversário de cargo que já é muito reconhecido e como é que foi o papo de vocês dois, tanto antes do jogo quanto no final. Eu vi que vocês conversaram bastante ali. Como é que foi esse papo e essa troca de experiência? Eu por ter sido treinador com 19 anos, eu sempre, a nível de idade, eu sempre enfrentei treinadores mais velhos do que eu, quase que todas as vezes. Eu não me lembro de talvez ter enfrentado alguém mais jovem do que eu. O que eu tenho pedido, eu falei em algumas entrevistas até, é que sempre analise o meu trabalho pautado na minha competência. Eu disse numa entrevista ontem que eu quero ter 70 anos e 60 anos e me considerar, que as pessoas me considerem inovador. E porque o que eu acredito é que uma pessoa pode viver muito e adquirir pouca experiência, ou ela pode viver pouco e adquirir muita experiência. E como é que você adquire experiência? Refletindo muito, pensando muito sobre aquilo que eu faço, tentando olhar mais para mim do que para o outro, né? Não caçando culpado, olhando o que eu posso fazer com o que eu tenho, como eu sempre posso ser melhor com aquilo que eu tenho. E eu faço o jogo, por exemplo, contra o Léo Jardim, que já jogou contra o Guardiola, já jogou Champions League, e a gente elimina ele. E se o Cruzeiro tivesse eliminado a gente, talvez a gente teria falado que o fator de treinador novo teria mobilizado a equipe adversária. Mas não foi isso que aconteceu, né? Então, senti um orgulho enorme por ter eliminado o nosso rival com o treinador que já trabalhou em Champions League contra grandes treinadores. Nem por isso eu talvez fosse tão inovador ou inexperiente pela idade. E hoje enfrentar o Cuca também é uma honra, né? Óbvio que eu assisti o Cuca na televisão, eu enfrentei ele, assim como foi no jogo da fase classificatória. Queria que tivesse sido 11 contra 11, talvez uma batalha mais justa no que é a igualdade numérica dentro do campo, né? Para que as forças fossem iguais. Ele falou para mim que do que é a minha trajetória, do que é a minha vida até esse momento é brilhante, que talvez eu fiquei feliz com isso, que talvez no Campeonato Mineiro eu sou o treinador de maior destaque, que talvez não por surpresa, mas pelo que o América jogou até agora. Então agradeço ele também na frente de todo mundo por ter me falado isso. E também parabenizei ele por ele ter evoluído a equipe adversária quando eles estão com um jogador a mais dentro do campo, por ter conseguido transformar isso em uma superioridade, coisa que o adversário não conseguia 4 meses atrás. Boa noite, William. Felipe Minto, Rádio Elo Sabará. O 5º clássico do América nesse ano de 2025, e claramente foi o clássico em que o América menos conseguiu competir. Mesmo antes da expulsão, o time do Atlético conseguia chegar ao ataque com muita facilidade. Dá para ter um diagnóstico do que foi preponderante para o América não conseguir encarar o adversário, mesmo antes da expulsão do Cauã Barros? Eu não acho que a gente não conseguiu enfrentar eles antes da expulsão, porque eu não me lembro do Atlético antes da expulsão ter finalizado dentro da nossa área. Eu me lembro do chute do Scarpa, se eu estiver errado, vocês podem me corrigir. Um chute do Scarpa que ele chuta o jogo e defende, a bola sai para a linha lateral. A gente tinha uma estratégia de ficar num bloco médio, baixo, médio, alto. Então a gente daria posse de bola para o Júnior Alonso e pro Everson como homens livres, e tentaria tirar o Lianco nos passes de progressão que ele conseguiu encontrar no primeiro jogo da fase classificatória. A gente rouba algumas bolas na zona de construção e até tenta escapar, mas aí não consegue escapar para ter chances de finalização. Eu acho que o roteiro muda quando acontece a expulsão. Eu tenho uma reflexão em relação ao jogo de futebol que eu acho que, assim, aí é regra, né? Eu acho que todos os esportes no mundo, se a gente for olhar, quando tem uma expulsão, ninguém fica com um jogador a menos. O basquete não é assim, o vôlei não é assim, o futsal acho que é por tempo, se vocês me corrigam, não é assim. E o futebol é assim. Eu acho que as pessoas que vêm no estádio, os jornalistas que estão no estádio, que os torcedores que pagam um ingresso caro, seja da nossa equipe, seja do adversário, quando ela olha e vê um jogador a menos com 20 e tantos minutos de jogo, isso influencia no que é o espetáculo do jogo. O futebol é vendido para ter espetáculo, porque as pessoas pagam para assistir um espetáculo.
os jornalistas estão aqui para assistir um espetáculo, a comissão está aqui para assistir um espetáculo. E o futebol é o único esporte que quando o jogador é expulso, ele não volta para o campo, ele está fora. Eu joguei um torneio na Holanda, no CT do PSV no ano passado, com a Red Bull, que eles testam regras novas do futebol para esse torneio. E algumas regras que eu achei bem legal, que era lateral com o pé, e aí tinha 3, 4 segundos para cobrar o lateral. Quando a bola saía, o cronômetro cravava, então ele só voltava depois que a bola entrasse em jogo novamente. E uma das regras é que quando tinha um jogador expulso, ele ficava 3 minutos fora e não podia voltar. Então a equipe ela pagava um preço pela expulsão, mas o espetáculo não pagava um preço pela expulsão. E esse mesmo torneio, ele foi o primeiro torneio a ter o VAR para ser avaliado se poderia entrar como regra nova no futebol mais para frente. E foi bem legal a experiência foi bacana. Eu tive 2 expulsões, uma contra o Atlético de Madrid, uma contra o PSV, 3, uma contra o Anderlecht, onde eu até faço um gol, depois o jogador retorna para dentro do campo. O adversário que eu enfrentei também teve. Então ficou um jogo um pouco mais justo para aquilo que é o espetáculo. Eu não estou questionando, eu disse que eu vivi uma experiência onde as regras que a FIFA quer talvez implementar no futebol são implementadas nesse torneio, né, que aí tiver PSG, Manchester United, Atlético de Madrid, o Red Bull Bragantino estava, enfim, grandes equipes da Europa estavam. Eu achei bem legal. Acho que fica a reflexão para que o espetáculo talvez seja um pouco mais justo. Espero que a FIFA olhe com carinho naquele torneio, para que um dia talvez... E mexe com a emoção do campeonato. Foi interessante de ver como... E ainda poderia também fazer substituição ilimitada. Então o cara entrava, saía, e isso mexia muito com quem estava assistindo os jogos. O mini estádio do PSV lotou nos jogos, cabia 2, 3 mil pessoas, e mexeu muito com o entretenimento, achei bem legal. Então estou só compartilhando que me veio isso na cabeça agora. O William, Thiago Maia do Podfoot, vamos lá sobre a questão mental. Você até disse aí os jogos contra o Cruzeiro, citou aí o Leonardo Jardim, e o América tem um retrospecto recente interessante contra o Cruzeiro e contra o Atlético nem tanto. Na questão mental, isso dentro do grupo, parte da diretoria, isso pode ter alguma dificuldade de nível de concentração, e já pensando nessa semana, como trabalhar este mental, já que reverter um placar de 4-0 é praticamente impossível. Eu não pode ser da minha boca que é praticamente impossível. Enquanto houver 1% de chance, como diz aquela frase, né, tem 1% de fé. O impossível é para aquele que acredita, né? Então eu não acho que é impossível, não. Se eu tiver a mínima chance de lutar, a gente vai à luta, né? E aí depois a gente vai ver com o jogo o que é o jogo. Eu peguei os últimos cinco resultados que o América teve contra o Atlético, 5 eu acho. E aí tem 2 vitórias do Atlético, acho que 2 ou 1 do América e um empate desse ano. O retrospecto não é tão negativo quanto se parece. Teve a vantagem deles talvez nas 2 finais, que foi América e Atlético, né, em 2021 e 2023, que aí o Atlético acaba vencendo o América. Também é verdade que a gente esse ano classifica contra um Cruzeiro diferente do Cruzeiro de 21 e de 23. Né, o orçamento do América, eu nem sei se 23 era maior do que o Cruzeiro, porque eu me lembro que era um bom orçamento do América. E a gente esse ano passa diante de um Cruzeiro muito diferente também do que era o Cruzeiro de 21 e de 23. Em 21 era um Cruzeiro com muita dificuldade, em 23 ainda em reconstrução. Então teve ainda mais mérito a nossa saída final esse ano. E o que é o mental? O que é ter mentalidade? Né? Mentalidade é a capacidade de resistir em meio ao caos, é a capacidade de acreditar em meio à desconfiança, é a capacidade de fazer o melhor que você pode em meio à dificuldade. Né? Eu não vi o meu time desistir dentro do jogo hoje. Eu vi o Ricardo Silva correndo, eu vi o Lucão tirando bola, eu vi o Tchotchó, que é o Pedro Barcelos, entrando com muito compromisso dentro do campo. Isso me mostrou muito do quanto é o nosso time. Eu vi os jogadores reservas quando acabou o jogo, ninguém entrando para dentro do vestiário. Os jogadores, pelo contrário, foram lá buscar os titulares que estavam dentro do campo. Então isso mostra o que é o nosso time, o que é a nossa equipe, o que é a nossa mentalidade e o que é que a gente pode colher durante a temporada. Eu peço para o torcedor americano continuar acreditando na gente, a gente precisa muito deles. Eles foram muito importantes no jogo contra o Cruzeiro na nossa casa. Eles vão ser muito importantes na Série B para nós. A gente tem uma força enorme dentro de casa. Eu sei que ele hoje está machucado, que ele não queria passar por esse resultado. Ele pode ter certeza que a gente também está assim hoje e que a gente vai fazer de tudo para a gente poder dar orgulho para eles durante a temporada, assim como eles sentiram orgulho
na passagem para a final, naquele jogo da semifinal. O nosso time é muito forte mentalmente. Um time que perde o pênalti aos 50 minutos do segundo tempo contra o adversário que a gente perdeu, que vai para os pênaltis, que o Jonatas olha para mim e fala, William, eu vou bater, eu vou fazer o gol. Que o Ricardo Silva olha para mim e fala, William, a gente vai ganhar o jogo. Que a gente vai para os pênaltis num aspecto que poderia parecer ser muito desfavorável para a gente contra um grande goleiro, um goleiro de seleção do lado adversário. E a gente vai à final, né, ganhando, o Matheus defendendo os pênaltis, com o Jonas firmando e fazendo o pênalti dele. Então eu tenho que ressaltar a capacidade que esse time já teve de ser forte aqui no que é o mental dele. E eu posso dizer para o torcedor que a gente vai ser um time com muito brilho na Série B e que a gente vai subir o time para a Série A.